Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento e vamos concluir o caráter introdutório, a parte introdutória das ações de divisão e demarcação de terras. Nós estamos aqui tratando do procedimento, na verdade do módulo sobre os procedimentos especiais. Já estudamos a teoria geral dos procedimentos especiais, lá na primeira parte. Estamos agora vendo os procedimentos especiais em espécie, cada um deles. Além de após ter visto diversos procedimentos, nós chegamos até o procedimento da ação de divisão e demarcação de terras, que está previsto no Código no capítulo 4º, a partir do artigo 569. No vídeo anterior, nós fizemos algumas considerações introdutórias a respeito do cabimento, previsto no artigo 569. Falamos da natureza dessa demanda, como sendo uma natureza real, natureza de direito real, e que versa sobre direito potestativo, de modo que não incide prazo prescricional. Vimos que não se confunde a demanda de ação de divisão e demarcação de terras com as ações reivindicatórias e as ações possessórias. E falamos também que a sua cognição é limitada às terras particulares, porque quanto às terras públicas, aplica-se a Lei 6383 de 76, que dispõe sobre o processo discriminatório de terras devolutas da União, especialmente entre os artigos 18 e 23, conforme pontuado no vídeo anterior. No vídeo de hoje, nós vamos complementar o estudo tratando de dois tópicos. Primeiro deles, a possibilidade de realização mediante procedimento extrajudicial da divisão e demarcação. E depois falaremos da cumulação dessas demandas. Então, uma ação só, um processo só para discutir tanto a demarcação quanto a divisão. Então, em primeiro lugar, artigo 571 prevê o procedimento extrajudicial. A demarcação e a divisão poderão ser realizadas por escritura pública, desde que maiores, capazes e concordes todos os interessados, observando-se no que couber os dispositivos desse capítulo, como nós veremos. Então veja, o procedimento extrajudicial se dá pela lavratura de uma escritura pública, no cartório de notas, portanto, e os requisitos são de que os interessados sejam maiores, capazes e estejam de pleno acordo, que haja consonância, estejam concordes em relação à demarcação ou divisão de terras. Então, o artigo 571 do CPC, ele se situa no contexto da desjudicialização dos procedimentos, que eu já venho falando com os senhores em diversas oportunidades. Quer dizer, retirar da absoluta necessidade ou da imprescindibilidade de que a demanda, todas as pretensões, sejam resolvidas em juízo. Nos casos, em especial nos quais haja a concordância entre os interessados, o sistema processual vem permitindo que se faça por meio extrajudicial, como é a hipótese aqui do artigo 571 na ação de divisão e demarcação de terras. No artigo 570, nós temos a previsão aí de cumulação dessas pretensões. Perceba que ele prevê que é lícita a acumulação dessas ações quais? Divisão e demarcação de terras, né? Caso em que deverá processar-se primeiramente a demarcação total ou parcial da coisa comum, citando-se os confinantes e os condôminos. Quer dizer, em primeiro lugar, nós teremos a demarcação total ou parcial da coisa comum, para que você possa estabelecer, como vai dizer o artigo 572, uma vez que você demarque, você vai estabelecer quem é que vai participar da divisão e quem é que vai ser excluído, porque só vai atuar na demarcação quem vai passar a ser tido como terceiro. Então, em primeiro lugar, você tem que demarcar o limite do prédio, o limite do imóvel em que se pretende depois dividir. E após determinada extensão da coisa, para que se discuta a divisão, aí sim você vai citar todos os confinantes, todos os condôminos. Então, os confinantes são importantes, devem ser citados para fins da demarcação. Confinante são os proprietários dos imóveis que confinam, né? Que tocam, que são limítrofes.
E os condôminos, a citação se revela importante para fins da futura divisão, uma vez que já esteja definido os limites do prédio, do imóvel. Veja, então é um caso de cumulação de procedimentos em caráter sucessivo, né? São dois procedimentos que você está acumulando, mas um vem necessariamente após o outro. A divisão, ela pressupõe uma prévia demarcação do prédio, ok? E aí, o artigo 572 vai nos dizer o seguinte, olha, fixados os marcos da linha de demarcação, os confinantes considerar-se-ão terceiros quanto ao processo divisório. Quer dizer, no processo divisório, as partes são os coproprietários, os condôminos. Já que, como nós vimos lá do artigo 569, a ação de divisão cabe de um condômino em relação aos demais consortes, para extremar os quinhões, quer dizer, para definir os limites de cada cota-parte, de cada quinhão da propriedade. Por isso que o 572 começa dizendo que uma vez que se tenha definidos os marcos da linha de demarcação, quer dizer, concluída a demarcação, os confinantes, que são os proprietários dos prédios limítrofes, confinantes, serão tidos por terceiros quanto ao processo divisório. Mas ficam ressalvado a esse terceiros, aos confinantes, fica ressalvado o direito de vindicar os terrenos de que se julguem despojados por invasão das linhas limítrofes constitutivas do perímetro ou de reclamar indenização correspondente ao seu valor. Quer dizer, o interessado, o confinante interessado que se sentir prejudicado porque da ação de divisão lhe resultou algum prejuízo, ou quando da demarcação lhe resultou algum prejuízo, fica ali ressalvada a possibilidade de pleitear, de requerer ou despojamento ou exclusão se houver invasão na sua propriedade, ou reclamar uma indenização do valor. Quer dizer, o interessado, que será o confinante, ele deve delimitar em juízo qual o limite da sua pretensão nessa hipótese. Ou a tutela específica de proteção da sua propriedade, que vai coincidir no despojamento, na expulsão, na exclusão, se houver invasão superada a linha limítrofe constitutiva do seu perímetro, ou um resultado prático equivalente, uma tutela equivalente em dinheiro, que será a hipótese de indenização. Nesse caso, é possível também que o interessado, o confinante, formule pretensões cumulativas, né? Mas uma cumulação que deve ser subsidiária. Ele não pode pedir os dois. Ele pode pedir a tutela específica pela exclusão, não sendo esta possível, a indenização correspondente ao seu valor. O parágrafo 1º do 572 vai dizer que nessa hipótese, então, devem ser citados para a ação todos os condôminos se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado, e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados se a ação for posteriormente proposta posteriormente. Quer dizer, o parágrafo 2º vai dizer também que nesse último caso, em que a ação for proposta posteriormente, a sentença que julga procedente esta ação, condenando a restituir, portanto, os terrenos ou a pagar a indenização, essa ação vale como título executivo, lá nos termos do artigo 515, né, título executivo judicial, em favor dos quinhoeiros para haverem dos outros condôminos que forem parte na divisão ou de seus sucessores a título universal, na proporção que tocar a cada um dos sucessores, para a composição pecuniária do desfalque sofrido. Mas a interpretação que se faz em sede doutrinária desse parágrafo 2º do artigo 572 é no sentido de que essa previsão somente se aplica se tiver ocorrido a denunciação da lide aos demais condôminos, porque não se pode cogitar
de formação de título executivo judicial, como prevê aqui o parágrafo 2º, parece que é algo automático, né? Mas a doutrina diz que não, que deve ser, para a formação do título executivo em face de todos, que deve ser proposta a denunciação da lide, porque realmente não se pode formar título executivo judicial contra aquele que não faça parte do processo e não tenha, portanto, atuado nos termos do devido processo legal e do contraditório, ok? Bom, então, essas as considerações que eu queria fazer com os senhores sobre o procedimento extrajudicial, a possibilidade de cumulação desses procedimentos e as suas consequências. Nós vamos ficando por aqui, por hora é só, fiquem todos com Deus, e até a próxima, onde nós vamos tratar da ação de divisão, não, da ação de demarcação de terra, começa pela demarcação, né? Da ação de demarcação de terras particulares, especificamente a partir do próximo vídeo, tá certo? Então, é isso, por hora é só, até lá.